Queridos irmãos, esse livro de Lamentações, a sua autoria é atribuída ao profeta Jeremias. Jeremias profetizou para o reino de Judá, no período que antecedeu ao cativeiro da Babilônia. Se você tem a sua Bíblia aberta e olhar comigo lá no capítulo 1, você pode encontrar aqui algumas informações que nos deixam situar melhor no contexto do livro. No capítulo 1, verso de número 3, ele nos diz: em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Você está comigo no verso de número 3 do capítulo 1? Obrigado, pastor Israel. Por isso que é bom ter gente assim, né? Ágil. Você nem precisa falar, né, Marcão? Estou me sentindo agora igual Davi. Só pensou, e o povo foi buscar água para ele lá na fonte de Belém. Maravilha. Eu ainda não tenho muita. Acho que aqui dá. Verso 3, capítulo 1, verso 3. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. O profeta Jeremias apresenta a Deus, e não só a Deus, mas também ao povo e a nós hoje, porque lemos esse texto sagrado, essas informações a respeito da situação de Israel. Tudo isso que Jeremias descreve aqui aconteceu com a nação de Israel em razão do seu comportamento, da sua desobediência. E pasmem, queridos irmãos, o juízo de Deus, ele pode vir sobre uma nação, por mais que essa nação tenha o privilégio de levar o seu nome, ainda que nesta nação esteja edificado um lugar aonde o Senhor prometeu que ali o seu nome estaria para sempre, no caso do templo. Por mais que esta nação tenha as promessas que o Senhor fizera aos patriarcas, por mais que essa nação fosse uma nação historicamente reconhecida como a nação aonde Deus habitava, o tabernáculo foi erigido entre eles. Foi para eles que o Senhor Deus disse, proclamou que estaria presente entre eles. Caminhou com eles durante 40 anos no deserto. Foi a coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia, para protegê-los do sol. E essa nação, por causa da sua rebelião, por causa da sua rebeldia contra a aliança feita com o povo, Deus para com o povo, agora eles estão vivendo as mais trágicas experiências que o ser humano pode experimentar. Se você tem a sua Bíblia na mão, você é crente, como os nossos irmãos bereanos, o capítulo 5 nos sugere aqui algumas imagens para que possamos entender melhor o castigo, o juízo que Deus trouxe sobre esse povo. O
Senhor diz assim: lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olha e vê a nossa desgraça. A nossa herança foi entregue aos estranhos, nossas casas aos estrangeiros. Imagine você no Brasil hoje, de repente, pensando em Governador Valadares é tomado por gente de outro país, pessoas estranhas, estrangeiros. Pensemos nessa grande migração que houve por parte dos venezuelanos, e de repente, eles chegando em Governador Valadares, eles começam a assumir as nossas casas e herdar as nossas heranças. Imagine a inquietação que causaria no seu coração, o pavor até, a ansiedade e o medo. Mas não é só isso. O verso 3 nos diz que eles se consideravam órfãos de pai. Nossas mães são como viúvas. Imagine uma nação onde os filhos são criados apenas pelas mães, ausente a figura paterna, a proteção, a identidade que é impressa nos filhos a partir da participação do pai na vida de seus filhos. Como seria a geração depois desta? O verso 4 descreve algo que nós vivenciamos, muito parecido conosco naquele período em que a tragédia de Mariana nos acometeu. O verso 4 diz assim: temos que comprar água, a água que bebemos. Só que naquele período em que nós fomos atingidos pelos efeitos da destruição da barragem, nós não poderíamos ligar as torneiras das nossas casas e dali tirar água para o nosso consumo. Nós não poderíamos tirar água das torneiras de nossas casas, ou aquelas que chegam até as caixas, os reservatórios das nossas residências, colocar no filtro e consumir. Nós tínhamos que comprar. E vocês lembram como foi a inflação? Como as pessoas conseguiram, naquele período trágico, difícil da história do povo de Valadares, eles olhavam para aquela situação e não tinham misericórdia, eles só pensavam em ganhar dinheiro. Então a água subiu o preço. E o povo de Israel descreve aqui a mesma realidade que nós vivenciamos há tempos. A nossa lenha só conseguimos pagando, irmã Ana. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a experiência de ir na floresta, no mato, arrancar lenha. Eu já vivi essa experiência. Carregar o feixe de lenha, equilibrando. Você coloca o feixe de lenha na cabeça, entre a sua cabeça e o feixe de lenha, você coloca um facho de pano que a gente chamava lá de rudia. Quem conhece a rudia aqui? Conhece? Sério? Achava que esse nome era só de Medina. Você coloca na cabeça e sai equilibrando assim, irmã Eni, ó. E as mulheres com as quais eu costumava ir, né, pequeno, com seus filhos, na mata arrancar lenha, elas eram tão habilitadas, tão treinadas para aquilo, que elas saíam equilibrando assim, caminhavam quilômetros, sem sequer tocar no feixe de lenha na cabeça. O bom de tudo aquilo, Luzia, cadê Luzia? Está aí não? Eu estou falando o nome de Luzia aqui, eu vi a mãe dela. O bom de tudo isso é que a lenha era gratuita, era de graça. Eu vi, Abilene, uma declaração, uma notícia no jornal dizendo que os brasileiros do nosso tempo estão voltando ao uso do fogão a lenha. Quem viu? Será que nós vamos ter que correr no mato para arrancar lenha outra vez? Eu confesso para os irmãos que eu não tenho problema com isso, eu já sei carregar, não sei. Mas o grande
problema, queridos irmãos, é que o povo de Israel, ainda que tivesse lenha disponível para poder buscar no mato, eles tinham que pagar por ela. Haviam aqueles que auferiam lucros com a desgraça do povo. Isso que é o mais trágico, é observar, amados irmãos, que há patrícios, amigos, irmãos, membros da mesma família nacional, que ao observarem a dor, a tragédia acometida sobre o povo, o juízo da parte de Deus, eles não conseguem pensar a partir de um olhar misericordioso, mas eles olham como se os olhos estivessem cheios de cifrão, só pensam em auferir lucros a partir da desgraça alheia. Fala a verdade, isso não causa na gente assim uma certa impaciência, sim ou não, ao vermos essa considerada por nós injustiça? O povo, junto com Jeremias, lamentava tudo isso. Aqueles que nos perseguem estão bem próximos, estamos exaustos, não temos como descansar. Era trágica a vida do povo. Falando sobre as mulheres, o verso 11, Jeremias declara: as mulheres têm sido violentadas em Sião. As mulheres têm sido violentadas em Sião. A coroa caiu da nossa cabeça. Sabe por quê? Porque entre nós, sociedade brasileira, existem algumas marcas que deveriam nos envergonhar, ou pelo menos nos fazer chorar. Porque agora, divulgada foi uma estatística que a cada 6 horas no Brasil, no ano de 2025, morria uma mulher vítima de feminicídio. O feminicídio é a prática do homicídio contra a mulher, exatamente porque ela é mulher. A razão da violência é porque se levanta para agredir em razão de ser mulher. As mulheres têm sido violentadas em Sião. O número de vítimas de violência, de estupro e de tantas coisas mais que a nossa sociedade finge não ver. E a igreja parece fechar os seus olhos para tudo que nos acontece. A coroa cai da nossa cabeça. Ainda que parece que somos o povo de Deus, mas se nos fazemos cegos diante da mesma realidade que Jeremias viu, e Jeremias agora se atreve, Filipe, a denunciar, porque o profeta, além de falar em nome de Deus, ele fala por Deus como se Deus estivesse falando, mas tem a missão de mostrar a vontade de Deus e denunciar o erro, o pecado. Quando nós, igreja de Jesus, no século 21, nos acovardamos diante da urgente missão de sermos voz profética para a nossa geração. Nos enganamos quando pensamos que ser voz profética é falar acerca do futuro de qualquer um dos nossos membros. Voz profética é quando nos erguemos e falamos dos segredos de outra pessoa. Para nós, voz profética se limita e é apenas isso. Quando eu chego aqui e me direciono a um determinado irmão ou irmã e digo tudo a respeito que ele está fazendo, de repente, de bom ou de ruim, para exaltar ou para envergonhar. Para a igreja de Cristo hoje, isso é apenas isso, voz profética. Olhando para a figura dos profetas,
relacionados nas Escrituras, voz profética naquele tempo, e esse é o poder que foi dado à igreja, era o poder de poder denunciar o erro, o pecado, os malfeitos, o mau procedimento do povo como um todo, inclusive da nação, da nossa cidade. O verso 12 diz: os líderes foram pendurados por suas mãos, aos idosos não se mostra nenhum respeito. Será que está falando de nós? Hoje nós temos, pastor Israel, uma geração que costuma chamar os idosos de... esses dias eu repeti essa palavra, eu fiquei constrangido. Quando a gente pensa que pode direcionar essa palavra a uma pessoa, sobretudo pessoas que construíram a nossa história, construíram e nos deixaram legados dos quais nós dependemos até hoje. A gente fala a respeito dos nossos idosos e usa esse adjetivo. E aí, velho? Ao velho, você viu o velho? Aí as professoras de português que estão aqui chegam a arrepiar os cabelos dos braços, porque parece que nós estamos diante de uma geração que não quer falar corretamente, quer aprender de forma errada, e o velho se tornou velho. Né, Vanessa? A coroa caiu da nossa cabeça. Até porque o linguajar nosso, o português nosso, que no século passado, os profissionais e os missionários, pastor Marcos, que vinham, Valquíria, evangelizar os brasileiros, diziam a respeito dos brasileiros, quando voltavam para a América, que os brasileiros falavam corretamente o português. A menina do Jorge e da Silvanira, eu esqueci o nome dela, eu perturbo ela demais da conta. Porque ela nasceu em Portugal e ela tem um sotaquezinho de português, de Portugal. E eu converso com ela, ela fala, poxa, é de Portugal. E eles falam a palavra assim, né, Serjão? Puxando as últimas sílabas das palavras. Nós, tradicionalmente, lá da nossa amada cidade de Medina, nós costumamos comer com manteiga as últimas letras das palavras. O português de Portugal fala desse jeito, pá. Lá em Medina a gente fala leite, é leite. Por que você está rindo? Você também fala, miserável. O povo de Valadares. Até o português, Nalva, nós nos orgulhávamos de poder falar bem. A coroa caiu de nossa cabeça. As músicas que ouvimos hoje são... Eu não estou falando só de música evangélica. Tudo quanto é tipo de música. A coroa caiu da nossa cabeça. Como sociedade, nós vivemos num país de escândalos e de corrupção. Os nossos tribunais já não habitam mais a justiça. Prevalece o interesse escuso de um grupo de pessoas, de minorias ou de autoridades. A coroa caiu da nossa cabeça porque os nossos líderes estão manietados, com as mãos amarradas, não se pode fazer nada porque a mentira, a corrupção, a injustiça domina os corações e as suas ações. Os jovens trabalham nos moinhos, os meninos cambaleiam sobre fardos de lenha. Estamos aí diante de uma sociedade que olha, mas nada faz, diante da dura realidade do trabalho escravo infantil. Os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade e os jovens cessaram a sua música.
dos nossos corações fugiu a alegria. Pastor Israel falou aqui da questão de nós sermos considerados o país do futebol. Tínhamos até aqui no Brasil uma figura que era chamada de o rei do futebol. Nós fomos a nação que em um determinado momento da nossa história era a nação que se orgulhava de ser chamada de a nação do futebol arte, bonito, jogava para ganhar, para vencer os campeonatos, os mais importantes do mundo. Mas a alegria saiu do nosso coração. Quem sabe que 2026 é ano de Copa? Quem sabia disso? Quem não sabia, levanta a mão. Quem não sabia? Quem não está nem aí com isso, levanta a mão. Quem não vai torcer para a seleção brasileira, levanta a mão. Quem comprou a camisa da seleção brasileira, tem, parece o capeta desenhado nela lá, quem vai comprar? A alegria saiu do nosso coração. A alegria saiu do nosso coração porque nós estamos vendo coisas que entristecem a nossa alma. Queridos irmãos, quando nós trocamos o entretenimento pela justiça, não há razão para se alegrar, porque o fruto da injustiça é tristeza, é morte, é desânimo. O profeta está denunciando uma nação que resolveu fazer tudo o contrário daquilo que Deus os chamou para fazer. E agora a alegria foge do coração e ele diz: nossas danças se transformaram em lamentos. Falamos do futebol, falamos do carnaval, do que temos que comemorar. Falando de um âmbito geral, a nossa nação, que há algum tempo tinha algumas coisas de se orgulhar, hoje a alegria fugiu. A verdade caiu das nossas praças, porque a mentira reina, e a coroa que tínhamos do que nos orgulhar também caiu da nossa cabeça. Sabe por quê, irmãos? Ninguém te falou. Ou talvez, se você sabe, você não quer fazer nada para contrariar essa terrível expectativa ou estatística. A coroa caiu da nossa cabeça porque, diz o texto, ai de nós, porque temos pecado. Por que Deus colocou coroa na nossa cabeça? Porque nós detínhamos na nossa fronte uma coroa. A grande razão para isso, eu acabei de dizer por que ela caiu. Mas por que nós tínhamos uma coroa sobre nós? Essa coroa está sobre todo mundo. A palavra do Senhor nos diz, lá em Gênesis capítulo 1, verso de número 26, dizendo assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, à sua semelhança, Deus o criou, homem e mulher criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Quando Deus criou tudo que no mundo existe, Ele criou o homem, a imagem e semelhança de Deus, e sobre o homem colocou o poder de dominar. Esse domínio é uma coroa, é a coroa, porque ao homem foi dado o privilégio de, sobre a criação, representar Deus, Daiane. O homem seria o grande representante de Deus sobre toda a criação. E por que não dizer, como no Novo Testamento aparece a figura do mordomo? E a palavra mordomo, mordomia, Barbosa, nos remete ao sentido de administrador.
Foi isso que Deus fez conosco. Nos entregou o mundo, nos entregou a terra, para que nós pudéssemos então governar, administrar em nome de Deus, tudo que Deus criou. Mas o que nós fizemos? Se sobre nós o Senhor colocou poder, domínio, governança, autoridade, domínio, a coroa para governar, o diabo lá no Éden enganou Eva, que levou ao seu marido, e ambos rebelaram contra Deus, caíram no pecado, e ali a coroa caiu. Perdemos por causa da rebelião a responsabilidade maior que Deus havia dado e concedido. Era como se Deus estivesse investido de autoridade, uma investidura sobre o homem, para que o homem fizesse em nome de Deus, e o que ele fizesse em nome de Deus estava feito. Quer ver uma coisa? Quem foi que deu nome a todos os seres viventes debaixo da terra? Deus jamais mudou, porque Deus disse para Adão: dê nome aos animais. É uma ciência chamada de taxonomia, aonde a pessoa recebe autoridade para poder nomear as coisas. Primeira ciência que se tem notícia na história da humanidade foi praticada por Adão. Uma inteligência que Deus deu ao homem para que fizesse isso. Veja, o homem governando todas as coisas com a inteligência que recebeu de Deus, por ser a imagem e semelhança de Deus, como seria o mundo, Beatriz? Mas por que o mundo está tão ruim? Por que as coisas andam tão difíceis? É porque pecamos. Eu não sei se você tem olhado para o pecado de forma bíblica e vê no pecado a razão de todas as nossas dificuldades. Eu vou dizer essa palavra, eu sei que essa palavra incomoda, mas é o que descreve a nossa realidade. Talvez seja na nossa tradição mineira o que mais nos causa assim uma inquietação na alma, mas de fato o que mais nos causa desgraça é o pecado. Porque pecamos, porque temos pecado, a coroa caiu da nossa cabeça. É porque Deus não tem compromisso com coisa que seja impura. É porque Deus não se aproxima das coisas imundas. É porque Deus não anda com gente que resolveu andar de forma desonesta, de forma mentirosa, falsa. É porque Deus não compactua com um povo que quer viver segundo os seus desejos do seu coração, a sua própria vontade. E por causa do pecado, Deus se afasta. A mão de Deus se encolhe, e por causa do pecado, Deus nos entrega a nossa própria sorte, e por causa do pecado, que nós pecamos deliberadamente, impulsionados pela nossa carne, o mundo está como está. Queridos irmãos, e o que a igreja tem que fazer diante de tal realidade? Nós temos algumas opções. Nós podemos curvar os nossos, ou melhor, cruzar os nossos braços e não fazer nada. Vamos ficar do jeito que estamos? Ei, olha aqui para mim. Do jeito que está bom, não está não? Para que ir na rua? Para que falar? Para que denunciar? Para que dizer que o pecado destrói, leva para o inferno, destrói as famílias? Por que dizer que a corrupção ela traz danos para nós enquanto sociedade e frutos de morte? Por que dizer isso? Para que nos envolver? Vamos ficar do jeito que está. Aquela cultura do monte da transfiguração. Senhor, façamos para nós uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias e outra para nós. Seria tão bom ficar aqui no monte da transfiguração, experimentando este êxtase maravilhoso da presença do Senhor. É como se fosse um culto pentecostal. Como é que é, Valquíria? Marcha, como é que é?
Canta aí, Valquíria. A música da marcha. Marcha. Como é que é, Valquíria? Como é que é? Vai comigo nessa marcha, marcha. Vai comigo nessa marcha, marcha. Não é assim, não? Vai com... Aí. Aquele povo estava cantando essa música naquela hora. Faz milagre acontecer. Irmãos, e quem não queria? O monte da transfiguração, o monte da experiência, Deus presente, o Filho presente, Deus falando, Moisés e Elias. Irmã Ana, quem não gostaria de estar ali? De repente, cessa aquela experiência e Jesus fala: eps, aqui não é nosso lugar não, vamos descer. Vamos descer o monte. O que o povo encontrou lá embaixo, quando eles desceram do monte? O que eles encontraram lá? Fala comigo, quem lembra? Hã? Não, no caso de Jesus. Lá na transfiguração, você está falando do Monte Sinai, da lei, encontraram o bezerro, Moisés, Josué. Mas lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus desce com os discípulos, Tiago, Pedro e João, eles encontraram um endemoniado. E Jesus falou com eles assim: vai lá, repreende, expulsa. E eles foram lá, cheios de... Acabamos de sair de um culto pentecostal, maravilhoso, língua estranha, reteté, estou cheio, até o tutano. Quando eles oram, o demônio não sai. A grande dúvida desse texto é: Jesus falou, essa casta só sai com jejum e oração. Jesus estava falando acerca do demônio, ou estava falando acerca da incredulidade dos discípulos? Porque demônio não sai só com jejum, porque senão seria mérito nosso. Para mim, Jesus estava falando da incredulidade dos discípulos, que aquela casta de incredulidade só podia sair com jejum e oração, comunhão com Deus. E aí, amados irmãos, em face dessa realidade tenebrosa, nós, a igreja de Jesus, não podemos nos acostumar com a cultura da tenda, mas temos que olhar e ver que nós temos que descer do monte, encarar a nossa realidade. A coroa caiu da nossa cabeça, a humanidade está perdida, caminhando numa direção contrária, na contramão de Deus. Cabe-nos a responsabilidade de dizer: ei, não é para aí que nós devemos caminhar, não. No fim dessa estrada tem um abismo. Mas o que nós fazemos? Irmãos, eu tenho pensado muito a esse respeito. Parece que paira sobre a igreja de Jesus nos nossos dias uma letargia e uma cegueira, uma indiferença para com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, que a gente não quer se envolver com isso. Você quer ver uma coisa? A gente... drama pastoral. Um drama pastoral. Confissões de um pastor. Estou igual Agostinho. A gente chama os irmãos, faleceu fulano de tal, membro da família da igreja tal, pessoas preciosas para nós na igreja. Aí a gente convida para os irmãos virem no velório. Parece que a gente está falando com ninguém. Já reparou ou não? Ah, pastor, tinha um monte, eu estava trabalhando, tinha um monte de ocupação. Domingo? Tá bom, esquece. Reunião de oração. Vamos orar pelos pais, para que os pais sejam bênção na vida dos seus filhos. Vamos orar pelos pais, pelos maridos, para que eles transformem suas casas num lugar de habitação de paz e da presença do Senhor. Hoje à noite, quantos vão vir? Hã? Homens. Se a gente fizer um apelo para as mulheres, vem um número maior. Mas se fizer um apelo somente para os homens, esquenta não. Vamos evangelizar no bairro tal. Irmãos, há uma cegueira em nós.
Há um comodismo no nosso coração. Há uma letargia, nossas mãos estão amarradas, nossos pés estão amarrados. A sensação que paira sobre nós é que parece que o mundo não vai acabar. Crentes que se acostumaram a vir apenas no culto dia de domingo e basta. Não precisamos nos envolver com mais nada na vida da igreja. Eu não preciso me edificar e nem servir de edificação na vida de ninguém. A coroa caiu de sua cabeça. Do jeito que está, não vai prosperar. Eu preciso te avisar, uma vida assim não terá sucesso. Essa indiferença te levará para o fundo do poço. Essa letargia espiritual, essa situação que te amarra, que te envolve, que não te deixa. Aqui, irmãos, o texto sagrado vai dizer que dos jovens a tribulação e a tentação tirou dos olhos dos jovens o brilho. O brilho. Sabe quando você fala alguma coisa com uma pessoa e ela se interessa tanto, pastor Marcos, que os olhos brilham para poder fazer aquilo, ou se envolver com aquilo, de prazer, de paixão. Hoje a gente olha, os olhos estão secos, não brilha mais. A coroa caiu de nossa cabeça e você não percebeu. Você está achando que você está sentado no trono. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tudo que acontece de ruim na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua, tudo que acontece de ruim ali, nos atingirá também. Se a nossa luz não servir para iluminar as trevas dos outros, se o sal que há em nós não servir para salgar os outros, esse sal para nada mais presta, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. A coroa caiu. E de repente você precisa olhar para dentro de sua casa e perguntar: será que há coroa aqui na minha casa, na minha família? E quando há a coroa, significa que a honra de Deus, que a bênção de Deus, ao cuidado de Deus, você está alinhado com Deus, em obediência a Deus, a aliança entre você e Deus está vigente, ativa, prosperando. Se a coroa está sobre a sua cabeça, parabéns para a sua família, parabéns para a sua casa, mas é trágico quando a coroa cai e nós não percebemos. Ô irmão, volta para Jesus. Volta para Jesus. Não adianta ser crente só de nome, nominais. Não faz a diferença nesse mundo. Aqueles que se acostumaram apenas ao nominalismo. Quem você é? Perguntou aqui o pastor Israel. Você gosta de ser reconhecido como que? Eu sou evangélico. De fato você é? Paulo. Eu estou terminando, presbítero. Você quer que eu acabe, né? Estou acabando. Mas falou assim, é melhor chegar antes que chegar atrasado. Daqui a pouco eu estou brigando com ele, porque ele não veio, né, Nilma? Mas, irmãos, deixa eu terminar, segura as pontas. Eu já preguei só hoje, eu preguei 3 vezes. Eu gosto de pregar, eu gosto de falar. O presbítero John Neto fica com raiva de mim, porque quando ele me dá a palavra para poder falar lá, eu falo e falo e falo e falo. Se não me falar, ó, tem que parar. Eu não paro, não. Deixa eu terminar só para te dizer que Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, que foi perseguidor da igreja, um homem violento contra os cristãos, diz a Bíblia que quando Paulo se converteu, ele disse assim, ó, de todos os outros eu trabalhei mais do que todos eles, mas não fui eu que trabalhei, foi a graça de Deus em mim. Foi a graça que me impulsionou, foi a graça que me fez trabalhar, Adriano, foi a graça.
Eu não trabalho porque eu quero ser reconhecido pelo pastor, eu não trabalho porque eu quero ocupar o melhor cargo da igreja, eu não trabalho porque eu quero ganhar o melhor salário, eu não trabalho por conta dessas coisas materiais e humanas. Eu estou trabalhando e fazendo mais do que todos eles, porque a graça brilhou diante dos meus olhos. Hoje eu sou apaixonado pelo meu Senhor, e foi Paulo que disse: se o amor de Deus me constrange, se o amor de Deus te constrange, você não pode nunca mais ficar parado. Levanta do banco, tome uma posição na vida, ocupe o seu espaço na sua família se você é homem, ocupe o seu espaço, mulher, na sua casa se você é uma mãe, ocupe o seu espaço na sociedade se você é um crente, se você tem luz, se você tem sal. Ocupe o seu lugar, seja de fato, porque o Senhor nos chamou para dominar. Sabe o que é dominar? É governar, é mostrar a coroa que o Senhor colocou sobre nós, e não é para nós sermos orgulhosos ou prepotentes porque temos uma coroa, é para mostrar que nós representamos o Deus de toda a terra. Aqui nessa igreja tem gente que é embaixador de Jesus, tem ou não? Aqui nessa igreja tem discípulo de Jesus, tem ou não? Tem gente crente em Jesus. Se você é de Jesus, você nasceu para ser reino e sacerdote do Senhor nessa terra. Você vai brilhar, você vai pregar o evangelho, mortos vão ressuscitar, enfermos serão curados, endemoniados serão livres pelo poder do evangelho que está sobre a sua vida. Você está pronto para isso ou não? Eu quero te dizer, meu irmão, a coroa vai voltar para sobre a nossa cabeça, porque nós vamos assumir a nossa posição diante de Deus, diante do Senhor. Se a terceira igreja entender o que eu estou falando, coloque sobre os seus pés e diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Se não tem ninguém para ir, se não tem uma igreja para clamar, eu clamarei, eu buscarei, eu quero estar na posição. Erga sua mão, erga sua mão e faça essa oração agora diante do Senhor.